Luísa, não faz isso. O que a gente faz com a sobrinha que não obedece a gente? Não vou gritar, gente. Achei o fim da picada, eu me vi, ouvi, eu falei, como a pessoa consegue falar e ninguém entender? Vocês riem exatamente porque não entendem o que eu falo. Cheguei a essa conclusão. Obrigada. A paz do Senhor, que alegria estar aqui com vocês hoje. Está parecendo igreja de crianças. Na casa de Deus é tudo quieto, é bem quietinho, é tudo quieto. É uma alegria muito grande. Eu fui desafiada pelo pastor para ministrar hoje no Dia das Mães. E eu falei, uau! E falei, Espírito Santo, o que eu vou falar? Claro que não vou falar uma palavra voltada para as mães, porque nós não temos só mães aqui, amém? Tem homens, filhos, né? Mulheres que ainda não são mães ou que não são mães. E me veio uma palavra muito forte no meu coração. Algo que Deus tem falado comigo e que tem me ensinado e me ajudado muito no meu ministério. Então, eu quero perguntar para você, como você ocupa o seu pensamento? Pergunta para o seu vizinho aí, seu pensamento tem coisas boas aí hoje? Pergunta aí. Coisas boas, boas lembranças, situações sobre você mesmo. Pergunta aí. De que a sua mente está cheia hoje? Pergunta aí para o seu irmão. Tem uma história interessante que conta de um cara que a mente dele estava sempre focada em ganhar as coisas. E aí o pai dele falou, meu filho, eu vou te dar aqui o dinheiro para você pagar a conta de água e de luz, está atrasada, você vai lá pagar porque esse é o único dinheiro que eu tenho. Aí o menino foi, estava indo pagar as contas e viu um outdoor assim, bilhete premiado, valendo 2 caminhonetes. Aí ele falou, caramba, imagina, eu vou ganhar isso, e o meu pai vai ficar muito feliz, porque além dele ficar muito feliz comigo, vai chegar 2 caminhonetes lá em casa, a gente vai pagar as contas, ainda vai ter um carro para andar. E ele foi lá e comprou vários bilhetes premiados com o dinheiro de pagar a água e a luz. Passou 2 dias, ele está lá em casa, de repente chega 2 caminhonetes e estacionam na porta da casa dele. Ele contou a história e falou, gente, todo mundo começou a chorar. Quando buzinaram, era a caminhonete da Caesb e da Sé para cortar a luz. Tem gente que pensa positivo, mas tem uma frase que diz, né, irmãos? Entre ser otimista e pessimista, eu prefiro ser otimista, porque no final, se tudo der errado, pelo menos eu sofri menos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O tema da minha mensagem é mente blindada, garantia de paz e alegria. Diga para o seu irmão assim, você precisa ter uma mente blindada. E o que é uma mente blindada? Meu Deus, eu vejo tantas reportagens, tem livros, né? O livro Casamento Blindado. Meu marido, às vezes, dirige um carro que é blindado, um carro apreendido lá, blindado, a porta dele super pesada, ele bebe muito. E nós precisamos aprender a blindar a nossa mente. E como é que a gente blinda? Como é que a gente vive isso? Nós precisamos aprender a ocupar a nossa mente com coisas boas, porque isso é fundamental para nós termos paz e alegria. E eu quero ler com você um texto que está ali em Filipenses 4, versículo 8. Abra sua Bíblia. E o que é blindar, irmão? Blindar é colocar placas de aço, né, em volta. Nos navios, os cruzeiros, os grandes navios que fazem cruzeiros, eles têm placas de aço para que não aconteça o que aconteceu de repente com o Titanic. Os carros são blindados por quê? Para que as balas, as munições, os choques tenham proteção contra aquelas pessoas que estão dentro daquele carro. E assim devemos fazer. Abra sua Bíblia aí em Filipenses 4, versículo 8, NVI. Não, eu vou ler aqui a minha. Na NVI diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo entendia, irmãos, a influência que os pensamentos têm sobre as nossas vidas. O que a pessoa permite que esteja na sua mente vai determinar o comportamento, as atitudes e a história dela. E isso é o que eu vejo aqui. E isso foi do que Deus me libertou. E não poucos gabinetes, não poucos aconselhamentos, não poucas conversas informais. O que eu tenho visto, como pastora, como amiga, às vezes como conselheira, são pessoas que estão com os pensamentos tão negativos, tão malignos, tão na destruição, no que não vai dar certo, que elas não conseguem viver e nem experimentar aquilo que Deus tem para elas. E a Bíblia conta a história de uma mulher que determinou a vida dela através dos seus pensamentos. E ela deixou que os seus pensamentos destruíssem a sua vida. Eu quero ler com você também, quero que você vá lá para 2 Samuel. 2 Samuel 6, a partir do versículo 12. Abra a sua Bíblia. Todas nós, mães que estamos aqui, mulheres, homens, todos nós vamos aprender hoje a não fazer o que Mical fez. A palavra de Deus diz a partir do versículo 12 assim, que disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. A arca de Deus estava ali há 3 meses na casa de Obed-edom, mas Davi queria trazer a arca para a cidade de Davi. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Versículo 13: quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Fala aí o tamanho da felicidade de Davi. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, sua esposa, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, a palavra de Deus diz que ela o desprezou em seu coração. Interessante, irmãos, que a Bíblia diz, um pouquinho antes, ainda em 2 Samuel, que Mical amava Davi. Mical amava Davi. Mas ela não tinha ido ali, né? Talvez eu não acredito que ela não tenha participado com fervor daquela vontade do marido dela, que era o rei de Israel, de trazer de volta, de trazer à cidade de Davi a arca da aliança. E ela não sabia do festejo, da alegria, não estava participando. E ela ali pela janela, ela fez o que a gente faz com muita frequência. Ela julgou a atitude do marido dela. E a primeira coisa que eu quero falar para você hoje, para que você tenha uma mente blindada e não haja como Mical, nós precisamos esvaziar-nos de pensamentos ruins. Diga para o seu irmão assim: você precisa se esvaziar de pensamentos ruins. Qual era o problema de Mical? Basicamente aqui. Ela tinha ciúmes. Nós vamos ler logo à frente que ela vira para Davi e fala: vem cá. Parafraseando para o meu contexto, você está querendo aparecer? O que é? Esse tanto de mulher aí, você está dançando, aparecido? Mical tinha ciúmes do marido dela. Ciúmes, um ciúmes doentio, que não conseguia ver além
de pensamentos negativos, ruins. E o que ela fez? Ela imaginou o pior do marido dela. Você sabia que existe uma doença chamada distimia? Já ouviu falar dessa doença? Um transtorno mental. E eu quero ler o que eu peguei da internet que diz num estudo sobre o que é distimia. Gente, parece que está dentro do contexto. Olha o que diz. É um tipo de depressão que se caracteriza principalmente pela falta de prazer ou divertimento na vida e pelo constante sentimento de negatividade. Os sintomas da distimia se estendem por pelo menos 2 anos. Ela se difere dos outros tipos de depressão pelos sintomas serem mais leves e contínuos. Apesar de geralmente não privar o indivíduo de suas tarefas e obrigações, impede que ele desfrute a vida totalmente. A distimia também estende-se por um período muito maior que os episódios de distúrbios depressivos severos. Frequentemente se percebe que pessoas distímicas são desanimadas e regradas. Estava aqui. Mical era uma pessoa que tinha distimia. Interessante que eu tenho visto muito isso. Irmãos, Deus tem uma vida tão maravilhosa para nós. Deus tem uma vida tão produtiva, com tantos pensamentos bons, com tantas vitórias, com tantas conquistas. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor por nós se renovam a cada manhã. E Satanás tenta encher a nossa mente de pensamentos ruins. Sabe quando estigmatiza você e diz, não vai prestar? Isso cola na sua mente. E a gente chega e fala, vai. Deus vai te curar. A pessoa vai para o encontro. A pessoa volta. Faz gabinete com o pastor Luiz. Com o pastor João. A pessoa tenta de tudo. Mas aquele pensamento, aquela malignidade, cola na pessoa. E eu costumo dizer assim que Satanás, quando ele fala para você pensamentos ruins, ele não vira para você e fala assim, você não presta. Ele vira para você, mãe, e diz, eu não presto como mãe. Ele fala na primeira pessoa. E você fica achando que aquilo é com você. Que é você. Eu, durante muitos anos, lutei contra esse pensamento. Está aqui hoje meu pai e a minha mãe, que não vai concordar comigo. Eu era uma criaturinha que antes de todas as festas, eu arrumava confusão. Verdade, mãe? Baile de debutante, na época eu fui debutar. Antes de debutar, baguncei meu cabelo, entrei dentro do quarto, tranquei a porta e digo, não vou mais. Dia das mães, dia dos pais, Natal, Ano Novo, tudo era uma mente. Então, eu tenho que me isolar. Eu não presto para nada. Ninguém me quer. Eu não sou uma pessoa, tanto me inferiorizava, que eu não conseguia vencer aquilo. Muitas críticas. Eu conto que quando eu entrei aqui na igreja, eu vim de uma realidade diferente, morava no Guará, e tudo que eu via dentro dessa igreja era crítica. Ai, que saco, pouca gente. Ai, o louvor podia ser muito melhor. Ai, críticas. Até que um dia o Senhor falou para mim, sabe por que a sua mente é cheia de crítica? Sabe por que você olha as coisas e você vê tantos erros? Sabe por que você olha para as pessoas e você sabe exatamente o que elas podiam fazer e não fazem? Para você ajudar essas pessoas a fazer, essas coisas acontecerem, as mudanças acontecerem. Sabe por que você vê tanta crítica nas pessoas, Juliana? Para você orar pelas pessoas. Sabe por que você vê tantas coisas por fazer, erradas, mal feitas? Para você ir lá e fazer bem feito. Porque, irmãos, ver defeito. Não sei se isso é uma faceta da sua personalidade, mas da minha sempre foi. Muitos. Vi você. Isso não está legal. Tudo! Eu não queria. Quando eu via, eu já tinha criticado, eu já tinha falado. E eu aprendi. Vem
E eu falo, eu posso mudar? Não. Eu posso fazer? Se eu posso fazer, eu vou lá fazer. E eu tenho feito, graças a Deus. Eu posso mudar essa pessoa? Não, mas eu posso orar por ela. Porque as pessoas resistem às nossas palavras, mas não às nossas orações. Então, se eu estou vendo um defeito naquele irmão, não é para eu falar dele, não é para eu me proteger contra ele, porque tem gente que é assim, né? Ih, já vi que fulano é assim, não chego nem perto. Não, irmão. Se você viu que fulano é assim, é para você orar por ele. É para você ajudar a ele a ser diferente. Você que é mãe, está sem esperança com seu filho. Eu não tenho esperança com meu filho. Eu não posso mudar o comportamento do meu filho. Pois Deus quer encher a sua mente hoje de esperança, amém? Porque é Ele quem faz. A palavra de Deus diz que nele está o fazer, o realizar. É Ele quem vai lá e vai à sua frente. A palavra de Deus diz que Deus vai à nossa frente como um poderoso guerreiro. É Ele quem vai e faz. E sabe quando a minha vida mudou? De olhar em todos os lugares, em todas as pessoas e ver tudo aquém do que eu poderia ser, fazer, quando os meus pensamentos em relação às coisas, em relação às pessoas mudaram. E Jesus vai tirar esse engano das nossas mentes hoje, amém, irmão? Se você tem uma mente negativa, pessimista, eu não falei dessa doença de distimia para você dizer eu tenho essa doença e sair daqui dizendo eu aceito essa doença, realmente, eu sou uma pessoa pessimista, não. É para você dizer eu tenho esse comportamento e hoje eu abro mão desse comportamento. Eu não vou ter pensamentos ruins na minha mente. Quantas mães? Eu tenho motivo para comemorar no Dia das Mães. Mas eu não tenho motivo porque eu não fui uma boa mãe. Eu não tenho motivo porque eu não fui uma boa filha. A gente vai ter sempre motivo para fazer ou deixar de fazer as coisas. Sempre motivo para se alegrar ou não. Eu lembro que um lema do AA, minha mãe dizia para mim, que era o seguinte: você bebe porque tem motivo que está feliz. E você bebe porque tem motivo que está triste. Você sempre tem motivo para fazer. Você tem motivo para ter pensamentos ruins, porque a vida está aí e ela é dura. E você tem motivos para dizer não a esses pensamentos ruins. A segunda coisa que eu quero falar para você nessa noite é para você se encher de pensamentos bons. Diga para o seu irmão, eu preciso me encher de pensamentos bons. Olha o que diz aí a palavra. Olha que forte, irmãos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, seja isso que ocupe o seu pensamento. Isso não é uma opção. Diga comigo, não é uma opção. É um mandamento. Se você está pensando coisas ruins, se você se foca no que não funciona, se você está vendo o lado negro da coisa, se você está vendo o copo a metade vazio, você está pecando, porque a Bíblia diz, tudo o que é bom, seja isso, você tem que obedecer isso. Tudo que é verdadeiro. O que a gente vê na televisão? É o da Atena, eu não sei o nome dos outros caras, mas gente, é de chorar. Eu abro às vezes o G1 e eu fico assim, é só desgraceira. É só, o que o da Atena mostra? Eu não sei que horário ele funciona, mas eu sei que é umas 2 horas de programa. Você termina de ver o programa, ai meu Deus, eu não posso sair de casa. Meu Deus, a bala perdida saiu lá e entrou da cabeça da pessoa que estava deitada em cima da cama. Você fica atemorizado. E a mídia muitas vezes é comprada, não para dizer desgraça, porque eles focam nesse lado. Mas a mídia está cheia de mentira, irmão. A internet cheia de invenções, pessoas que colocam coisas lá. Já viu? Eu lembro que quando o Igor nasceu, ele nasceu com um cóccix dele um pouquinho para dentro. Eu já achei, você já fica assim, né? Aí o médico falou, olha, eu acho melhor a gente fazer um raio-x do seu filho para ver se ele não tem espinha bífida, não é? Gente, para onde eu fui? Para internet. Coloquei espinha bífida, imagens. Você não tem noção do que eu vi. A medula sai para fora, assim. Fica uma bolha. É uma coisa horrível. Eu já condenei o meu filho ali. Já falei, é isso, Senhor, tudo bem. O Senhor me deu um filho assim.
Eu fiz todo um pensamento, já me imaginei, já tudo, fiz um raio-x e não era nada. Ele nasceu magrinho, parecia um ratinho, porque nem é magrinho. E sabe o que eu vejo? Jovens, meninas, eu era uma menina assim. Conheci o cara, eu já me imaginei namorando, noivando, casando, tendo filhos. A gente daqui a 30 anos. Eu já vi pessoas que mentem, que são falsas, porque construíram um universo ideal. Eu tenho que ser esse ideal, que a minha mãe, que a minha avó, que esperam de mim, e eles não vivem no real. Enquanto a gente não admitir o real, a gente não vai chegar no ideal. Quantas pessoas vivendo um ideal de santidade, um ideal de compromisso, um ideal de lealdade. Irmãos, o ideal, ele é lindo, mas ele é para ser alcançado. Se eu não reconheço, se a minha mente não está produzindo coisas boas para eu viver o meu real, eu não vou viver nunca o ideal. O que diz aí mais? Que seja nobre ocupar o seu tempo, a sua mente com aquilo que não é nobre. Não tem excelência. O maligno sabe, o diabo sabe da sua tendência e da minha de ouvir tragédia. Fala aí, uma fofoca, quando é uma coisa ruim, ela corre muito mais do que uma coisa boa. Verdade ou mentira? Nós gostamos. Acontece um acidente, acontece uma tragédia. Quem que o Fantástico coloca? Eu estou mentindo? Sempre tem a conotação de olhar, de mostrar do pensamento ruim, do que não é nobre. Sempre está à frente. A mídia dá muito ibope para isso. A coisa às vezes é até verdadeira, mas é bom, faz bem para você se encher disso. Isso abafa, irmãos, a nossa fé. Abafa a nossa fé. Eu ficar vendo situações, conversando com pessoas, pensando coisas negativas sobre mim, sobre as pessoas. Nós precisamos tomar posse daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Amém? A gente tem que ocupar o nosso pensamento com boas notícias. A notícia até é verdadeira, mas ela é boa? Não. Então isso, eu vou blindar a minha mente, para eu não ouvir isso. Existe a pessoa que fofoca? Existe. Mas existe a boca que fala e o ouvido que ouve. Blinde a sua mente, os seus ouvidos, a sua boca, da sua imaginação, da herança que você recebeu. Coisa desagradável, não deixa, o diabo fica tentando colocar na nossa mente. Eu estava lendo um estudo hoje muito interessante, falando que o pico da nossa mente dá uma caída quando a gente acorda. 10 horas da manhã, os nossos hormônios é como se eles dessem uma levantada. 4 horas da tarde eles caem de novo. À noite eles dão uma levantada, de madrugada eles caem. Quantas pessoas acordam de manhã? Quantas vezes eu acordei de manhã? Brigando com a vida, com o mundo, com a escova de dente. Que ódio dessa escova de... Como a nossa mente é cauterizada, é bombardeada. Eu lembro de um livro que eu li uma vez sobre batalha espiritual. E ele mostra numa figurinha do livro um demônio do lado da pessoa quando ela acorda assim, ó, já falando, pensa isso, isso. Porque isso do seu passado você não pode resolver. Então eu quero que você fique pensando naquilo que você não consegue resolver. Porque passou. Você pode mudar o seu passado? Não. Então o diabo vai te prender lá. Você pode mudar o seu futuro? Então a ansiedade, a preocupação vai te prender lá. Sabe onde o diabo não quer você? No hoje, no agora. No hoje, domingo. Agora. Porque no passado você não resolve. No futuro, você não pode chegar no futuro. E o hoje, ele roubou.
da gente. E nós não vamos permitir isso em nome de Jesus. Amém? Tudo que é justo, puro, santo, amável. No grego, amável é a mesma coisa de agradável. É um pensamento agradável. É uma coisa boa, que me deixa feliz, para cima, que me dá esperança, que me enche de fé sobre essa pessoa. A gente se junta, quando a gente quer que o nosso pensamento sobre aquela pessoa seja validado, a gente procura alguém que pensa a mesma coisa. Porque eu converso com essa pessoa que pensa a mesma coisa, ela fortalece aquilo que eu estou pensando. Irmãos, nós não podemos deixar que Satanás determine os pensamentos sobre nós. Tudo que é santo, é coisa profana, não deixe na sua mente. O que mais? Não ficar deixando o diabo ocupar a mente com a preocupação que abafa a fé. É uma igreja que nós precisamos renovar a nossa fé. Porque tudo que o mundo diz para nós é que não adianta ter fé. Não adianta tentar. Não adianta. Olha, 1, 2, 3, 4, 10 não conseguiram. Tem uma pessoa que eu não posso contar uma doença para ela. Eu não posso contar assim. O Igor bateu a cabeça. Ih, já vi morrer. Já vi morrer de bater cabeça. A Helena está com dor de barriga? Já vi ficar paraplégico com dor de barriga. Foi para o hospital? Gente, pelo amor. Não deixa a sua mente. Fala, blinda. Fala aí, põe a mão na cabeça e fala, blinda. Senhor, a minha mente. Ocupe o seu pensamento pensando coisas boas. Porque isso fortalece a sua fé. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, olha que versículo impressionante. Isso traz algum louvor? Tem alguma virtude pensar nisso? Não vou pensar. Irmão, Jesus praticava isso. Jesus foi julgado, mal interpretado, investiu nas pessoas e as pessoas o feriram. Mas o pensamento dele é: eu vou morrer por essas pessoas. Nada vai me impedir de cumprir esse sacrifício. Eu estou ligado. Ele não se abalava. Ele não deixava a mente encher com pensamentos ruins. Tudo que era bom, tudo que era amável, tudo que era santo, estava permeando sempre os pensamentos de Jesus. E foi por isso, eu acredito, que ele foi focado no propósito dele, que era morrer por nós, para que pudéssemos ser salvos. Mãe, quais são os seus pensamentos sobre os seus filhos? Quais são os pensamentos que Satanás hoje quer que você pense sobre os seus filhos? Não tem mais jeito? Eu fiz errado mesmo? Eu conversei com uma pessoa um tempo atrás que ela falou: pastora, eu fiz o que eu podia, mas não tem jeito. Eu disse: tudo que é bom, mas ela não tem jeito. Mas eu errei. Agora eu vejo que eu errei. Eu falo: diga para você, eu fiz o melhor que eu podia naquela situação. Fecha ela. O que você pode fazer hoje? Porque o passado você não pode mudar, mulher. Quando a Helena tinha uns 3 anos, eu tive um período muito difícil com a minha filha. Porque a Helena tem o meu temperamento. E a gente sabe que temperamentos parecidos, eles se batem, porque a gente vê ali meio que no outro. E o que Satanás fez? Ele pegou e falou: a sua filha despreza você. A sua filha, Juliana, só ama o pai dela. E aí a Helena começava a ter atitudes: não quero você. Mamãe, eu não quero tomar banho com você. Mamãe, eu não gosto de você. E Satanás dizia: estou te falando? Ele dizia: está vendo, Juliana? Não adianta. Ela vai sempre desprezar você. E eu lembro que um dia, irmãos, eu saí do quarto dela e falei assim: eu desisto. Eu vou
ficar comigo mesmo, que eu sei que tem um gêniozinho melhor que o meu. Ela fechou a porta. Aí eu fui para o banheiro chorar. E falei, Senhor, eu não aceito. E eu lembro do Espírito Santo falar comigo, minha filha, isso é um argumento na sua mente para te afastar da sua filha. Levanta, repreende e não aceita. Eu levantei e falei, Satanás, você não vai lançar argumentos que me separem dos meus filhos, muito menos da minha filha. E eu agora vou profetizar que essa situação que você lançou vai trazer mais amor para nós. Irmãos, eu superei. Mas o diabo faz isso. Ele pega situações que a gente vive e fala, você é isso. Acabou. Você não lutar e não dizer, não sou eu estou te... Satanás, é você, Satanás. É você é fraco. Você peca mesmo, você fala mesmo, isso mesmo. Você é uma mãe ruim mesmo. Você é ausente mesmo. Cola. E em vez de dizer, opa, não sou eu que estou dizendo isso para mim. Opa, maior critério para você conhecer um crente maduro é um crente que reconhece quando o inimigo age. Você quer ser maduro na fé? Reconheça quando o seu inimigo é quem está dizendo as coisas para você. Eu sou fraco? Digo fraco, eu sou forte no Senhor. Eu fui ausente? Pois agora, hoje, eu vou ser presente. Satanás, eu reconheço e eu digo não. Eu digo não. Jesus acreditou nos filhos espirituais que ele teve no ministério dele. E a gente, irmãos, desacredita das pessoas que estão com a gente. Não dá jeito não. Ou as pessoas desacreditam da gente. A gente pensa, isso é para sempre. E a palavra de Deus diz que nós devemos renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente. Com o quê? Com tudo que é bom, com tudo que é amável, com tudo que é de boa fama, com tudo que é puro, com tudo que é santo. Mical secou. Vamos ler o que diz aí. Não precisa abrir não. Você vai colocar para mim. O 17, 2 Samuel 6, 17. E olha o que essa mulher fez, baseada nos pensamentos dela. A palavra de Deus diz a partir do versículo 17. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uva passa a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para sua casa. Davi fez o que então? Ele abençoou o povo. Ele estava tão feliz porque a arca tinha vindo. Ele abençoou o povo. E voltando Davi para casa para abençoar a sua família. Quantas vezes Deus tem bênçãos para nós e por causa da nossa mente que não está blindada, nós não conseguimos nem ver, nem imaginar essas bênçãos. Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje. Irônica ela, né? Tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele. Quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei. E me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. O versículo 23 diz, até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Um comportamento, uma mente que não estava blindada.
permitiu que o inimigo entrasse, lançasse desprezo, ciúmes, ali no caso dela, e por causa disso, ela secou. Terceiro ponto é: mantenha-se blindado todos os dias. Todos os dias. Sabe para que você precisa se manter blindado? Mical estava ali, irmãos. A palavra de Deus diz, na janela. Não dá uma impressão de uma coisa casual? Agora está fácil você manter sua mente blindada. Você está aqui me ouvindo, a gente está no culto, está protegido, mas eu quero ver amanhã. Segunda-feira. Como é que você vai acordar? Além dela não ser abençoada, ela determinou que os seus pensamentos destruíssem a sua história. A gente não pode só hoje nos encher de pensamentos bons. Eu estou no Dia das Mães, então eu vou ser uma mãe boa. Eu estou no Natal, então eu vou me reunir com os meus familiares. Eu vou ser um bom pai, eu vou ser um bom marido, eu vou ser um bom filho. Nós devemos acordar todos os dias e dizendo: Senhor, coloca sobre mim o capacete da salvação, não é? Senhor, me reveste, passa o teu sangue sobre mim. Senhor, não deixe que os dardos inflamados do maligno contra mim. A palavra de Deus diz: assim como o homem pensa, ele é. Provérbios diz: assim como você pensa, você é. O que você é? O que Satanás, ou o que Jesus tem falado? Você é meu filho, você é meu filho. Nós precisamos manter a nossa mente blindada, protegida, segura desses pensamentos malignos. Eles não podem entrar. O carro tem que ser todo blindado, irmão. Porque se não for todo blindado, naquele lugar que não foi, vem uma bala de fuzil e mata. Você vai blindar um carro, você blinda só os vidros? Você blinda tudo, porque você quer estar todo protegido. Nós precisamos nos resguardar. Irmãos, nós somos a igreja do avivamento, a igreja da família. Nós somos uma igreja que Deus quer proteger, quer agir, quer derramar. Nós somos o ano da promessa. Mas a nossa mente precisa estar blindada para receber isso. Não pode deixar que os ataques de Satanás nos digam quem somos. É tão ruim quando alguém chega diante da gente e fala: você é isso. Você gosta da pessoa dizer que você é? Fica assim: poxa, nem me conhece. Está falando de mim, nem sabe como eu sou. Não paga minhas contas. Não comeu 1 quilo de sal comigo. Né? Fácil é falar de mim, difícil é ser eu. É ou não é, irmão? Jesus quer derramar de muitas bênçãos. Jesus quer restaurar, mãe, o seu relacionamento. Jesus quer te ensinar a ser mãe. Mas você tem que se esvaziar. Você precisa se encher dos pensamentos de Deus. Tudo que é puro, Jesus, isso é puro? Não vou pensar. Está passando na televisão? É puro, irmão. É amável, irmão. Jesus, o Espírito Santo, Deus Pai, estaria sentado com você do lado da televisão, do lado da internet. Jesus estaria com você na sua roda de amigos? Estaria. Então eu vou conversar. Então eu vou pensar. Pensamentos determinam o nosso comportamento. Mas Deus, Ele é tão bom, que Ele demonstra o seu grande amor por nós. A palavra de Deus diz em Romanos 5,8 que Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou. Ele entende. Eu estava conversando hoje com a Maísa e falando de uma situação. Eu falei: Maísa, eu entendo essa pessoa. Porque eu fui instruída em 5 anos fazendo direito, que como advogado, você tem que entender as pessoas. A pessoa matou, roubou, foi latrocínio,
Por que essa pessoa fez isso? Porque você, de repente, você pode se negar. Eu não quero defender, mas a gente é treinado para entender por que as pessoas agiram assim. E a gente conversando numa situação, irmãos, terrível. A minha cunhada é dona de creche no Vicente Pires. Ela contando de algumas situações de mães que não trabalham e deixam o filho 12 horas na creche, bebê, e não trabalham, porque elas querem se ver livres. E aí ela falando desse absurdo, aí eu fico, mas quem foi a mãe dessa mulher? Eu fico achando, eu fico assim, por que essa mulher reage assim com tanto desprezo por essa criança? Será que ela recebeu amor? Será que alguém ensinou para ela como fala com uma criança? Alguém te ensinou que quando você está nervoso, você não tem que descontar a raiva no seu filho, você tem que respirar e depois... Alguém te ensinou, irmão? Porque muitos de nós não aprendemos. E fazemos o que aprendemos. E o diabo fala, você não fez. Você. Mas o Senhor hoje quer renovar a nossa mente com esperança. Da mãe maravilhosa que você pode ser hoje, amanhã, depois de amanhã, em 2013, é o ano da tua promessa de fazer a tua casa ser um ninho, ser um pedacinho do céu, amém? É o ano da tua promessa de não ser guiado pelas suas emoções, não ser guiado pelo que as pessoas pensam, não ser guiado pelos seus pensamentos, não deixar que as suas emoções determinem o que você faz, amém? As lutas que a gente enfrenta, não é para nos fazermos, não é para a gente ser perdedor, é para a gente vencer. Vencer, ocupando o pensamento com coisas boas, com o que é bom, com esperança. Eu vou dar conta, eu errei essa vez, mas eu vou conseguir. Eu não passei nesse concurso, mas eu aprendi mais. Eu não consegui com esse discípulo, mas eu aprendi como não agir com ele. Então desse erro eu não vou mais cometer. Esperança de que pode ser diferente. A palavra de Deus diz, vinde a mim, todos os que estão cansados. E eu quero lançar hoje para você, se você está cansado de pensar besteira sobre você, irmão, sobre quem está à sua volta, se você está cansado, às vezes a gente fala, ai pastor, eu estou tão cansada. Você não vê nem a situação acontecendo na vida da pessoa. É ali no campo de batalha da mente. Meu Deus, quantos pensamentos, eu não durmo. Eu acordo, eu não consigo, eu só... A mente. Hoje, Jesus traz alívio para você, amém? Você está com a mente cheia de maldições, de coisas ruins? Hebreus 8:12 diz, pois para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados, a palavra de Deus diz, eu jamais, diga comigo, eu jamais me lembrarei, pois com as tuas iniquidades, o que Jesus usa hoje para nós? Misericórdia, amém? Quando a gente aceita Jesus, quando a gente está na comunhão com Ele, Ele nem se lembra, Ele tem uma santa amnésia sobre o que fazemos. Proteja a sua mente. A mente é sua. Só depende de você se esvaziar, se encher de bons pensamentos. Filipenses 4:8 tem que estar na nossa mente 24 horas. Amém? Não vai ocupar com problemas. Não vai ocupar com derrotas. Não vai ocupar com o que você não alcançou, não fez, não falou, não conquistou. A partir de hoje você vai ocupar com o que você pode fazer, com o que você pode alcançar. Isso é fé. Amém? Mães, Deus te deu o seu filho, sabendo quem você era. Sabendo exatamente como você seria. E os nossos filhos são para nos fazer
melhores. Eu sou um exemplo básico. Eu falo, o casamento não muda a vida de uma pessoa. O filho vira de cabeça para baixo. Bom, de forma boa. É tudo de pereba que tem, vai pipocar. Tudo que precisa ser tratado, vai aparecer. Para você se tornar melhor. Apesar de quem nós somos, Ele nos escolheu e acreditou em nós. Amém? Feche os seus olhos. Quando você entrega a sua vida a Jesus, Ele te perdoa, te purifica de todos os seus pecados. Ele nem se lembra. E se Ele não se lembra, você vai proteger a sua mente hoje, vai dizer, eu também não vou me lembrar. Eu também não vou me lembrar. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Fala para o Senhor hoje. Esvazia a sua mente hoje. O que você tem pensado que não são pensamentos bons sobre você? O que você tem pensado que são pensamentos ruins sobre as pessoas, irmãos? O que a sua mente hoje, do que ela está cheia? Você vai esvaziar ela agora. Fala, Jesus, eu quero esvaziar a minha mente. Senhor, eu quero esvaziar a minha mente do que não é verdadeiro, do que não é respeitável, do que não é justo. Senhor, do que não é puro, do que não é amável. Jesus, tudo que não é de boa fama e que não tem virtude hoje, eu não quero mais que ocupe o meu pensamento. Eu quero pensar o melhor das pessoas. Eu quero ter esperança sobre mim, Senhor. Eu quero que você fale agora com Jesus. Que você abra mão, irmão. Abra mão do que passou. Abra mão de um futuro que você não conhece. Abra mão de sofrer. E blinde a sua mente hoje. Blinde a sua mente hoje. Hoje é o dia, mãe. Hoje é o dia de parar de sofrer, de lamber feridas, de lembrar do que não viveu, do que não recebeu, do que não teve. Hoje é o dia de ter esperança. Esperança de um Deus que ama você, que tem um futuro maravilhoso, que tem pensamentos de paz e não de mal, para te dar o futuro que você deseja. Um Deus presente. Jesus vai ser do tamanho que a gente quer. Ele vai ser presente na nossa vida o tanto que a gente quiser. Senhor, blinda hoje, Pai, as nossas mentes. Nos faz ver o que somos em Ti. Nação santa, sacerdócio real. Nós somos o povo escolhido por Ti. Amados, dignos desse sacrifício de amor que mudou a nossa história para sempre. Nos faz ver, Senhor. Enche a nossa mente de bons pensamentos, em nome de Jesus. Eu sei que se eu te obedecer e se tua voz eu ouvir e teus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar. As tuas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a Ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer
tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrame em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Você pode ficar de pé nessa hora? E você pode profetizar isso sobre a tua vida. Se você obedecer ao Senhor e você encher a tua mente, o teu pensamento de coisas, da palavra do Senhor, de tudo que é agradável, de tudo que é santo, de tudo que é amável, saiba que o Espírito Santo vai conduzir a tua vida em caminhos de vitória, em caminhos de vida eterna. Queria que você cantasse essa canção profetizando isso sobre a tua vida hoje. Eu sei, Senhor, que se eu te obedecer, e se a tua voz, Senhor, eu ouvir, e teus mandamentos guardar, Senhor, eu serei bendito, Senhor, por onde eu passar. Você pode declarar isso nessa noite? Eu sei que se eu te obedecer, e teus mandamentos, Senhor, serei bendito, Senhor. Oh, Senhor, e o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Diga ao Senhor Jesus: eu faço um compromisso de ser fiel a ti, Senhor. Jesus, até o fim. Enche-me, enche-me, Senhor. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção, Senhor. Enche-me, Espírito. Enche-me com tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar. Quero ver você dizer isso, direção. Enche-me com teu Espírito, derrame em mim. Diga só ao Senhor Jesus nessa noite: andar na tua direção. Eu quero que você coloque agora a mão na sua mente. E eu quero que você repita comigo uma oração. Porque, irmãos, nós só viveremos aquilo que Deus tem para nós se nós estivermos blindados contra os ataques do inimigo.